Boa tarde, boa tarde. Iniciando aqui mais uma live, mais um momento de conhecimento. Hoje nós vamos receber uma convidada super especial, a Bruna. Vou aguardar aí 2 minutinhos até o Instagram informar as pessoas que nós estamos ao vivo para aceitar ela. Inclusive, vai mandando essa live para as pessoas que você conhece. Hoje nós vamos abordar sobre saúde mental, um tema que eu e a Bruna somos apaixonadas em falar, né? Não é à toa que nós decidimos trilhar esse caminho aí de psicólogas e realmente vai ser um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Inclusive, deixa eu mandar aqui para as pessoas do meu perfil, para que elas entrem, desfrute dessa live maravilhosa. Fiquem aí à vontade também para compartilhar com as pessoas, entrar nesse movimento aí de conhecimento. Estou enviando aqui para algumas pessoas. Bom, gente, já enviei aqui para algumas pessoas e sem mais delongas, eu vou explicar para vocês, né, antes de aceitar a Bruna aqui, que este projeto ele foi gerado em cima do Dia Mundial da Saúde, que é o dia 7 de abril, que foi semana passada. Então, olhando para essa data muito importante, eu resolvi desenvolver um projeto onde eu chamaria profissionais da saúde para que de alguma forma conscientizasse vocês com esse tema de saúde mental. Então, na terça-feira, nós recebemos a Ellen aqui, nutricionista. Na quarta-feira, ontem, nós recebemos o Diogo, personal trainer. E hoje nós receberemos a Bruna, psicóloga. E amanhã a gente vai receber a Vanessa, que é uma médica pneumologista. Então, é com esse intuito de conscientizar em relação à saúde mental como um todo, tá? Não só na saúde mental, que é importante a gente falar, mas também na saúde de forma física, de forma de outros sintomas, é importante a gente falar sobre esse tema. Então, foi nesse objetivo que foi criado esse projeto. Então, eu vou convidar a aceitar a Bruna aqui, que já pediu o convite, para vocês conhecerem essa psicóloga maravilhosa. As suas dúvidas, da chuva de coração aí, para o Instagram entender que essa live que ela tem um conteúdo relevante. Olá, Olá, Bruna. tudo Boa bem com tarde. vocês? Boa tarde, Letícia, tudo bem? Tudo bem e você? Como você está? Tudo bem também. Um prazer gigantesco participar da sua live. Estar aqui falando com o pessoal para a gente agregar bastante conteúdo. Espero que fique o gostinho de quero um pouco mais, que fique um gostinho de aprender. Se a gente conseguir tocar o coração dessas pessoas, deixar um legado aí, para nós já é de suma importância falar sobre saúde, que foi o Dia Mundial da Saúde, e falar sobre saúde mental de forma geral, né? Sim, isso mesmo. Eu quero te agradecer por ter aceito esse convite, né? A gente se conheceu aí através pelo Instagram, através de uma indicação. E me chama muito a atenção o trabalho que você faz diariamente lá no seu Insta, a forma com que você motiva as pessoas a se tornarem pessoas melhores através de uma frase, através mostrando a sua rotina. E quando eu pensei nesse projeto, eu pensei em pessoas realmente que têm esse propósito de vida, não só na profissão, mas também no dia a dia, né? Eu gosto sempre de observar isso nas pessoas, o quanto que elas vivem aquilo que elas falam. E você vive muito aquilo que você faz. Então, assim, é muito prazeroso estar aqui dividindo esse momento com você. E o nosso objetivo é esse, né, Bruna? É passar esse conhecimento de forma de demonstrar essa importância de cuidar da saúde mental e o quanto que isso está ligado com o restante do nosso funcionamento, né? Corpo, mente, espírito, está muito ligada com a forma com que a gente pensa, com a forma com que a gente se emociona. E, enfim, muito obrigada realmente.
E já vamos começar o tema, né, falando sobre essa importância. Conta aí para nós essa forma com que você trabalha, essa didática de todo dia, o que você acha que impacta as pessoas? Isso, eu trabalho muito com a psicologia positiva e a sua abordagem de trabalho é a mesma que a minha, que é a comportamental, né? TCC. Acredito que todas as nossas decisões são pautadas em comportamento. Então, nós temos assim, eu vivo rigorosamente aquilo que eu prego aqui no Instagram, com os meus pacientes, com os meus clientes. Eu sou uma terapeuta que eu gosto de trabalhar em cima de uma pirâmide. Eu até brinco com eles que a gente tem uma pirâmide, né? De um bem-estar. É uma tratativa minha em consultório, que é sobre uma regulação de sono muito importante, uma alimentação muito bacana, nutricionalmente falando, e a questão da atividade física. Quem acompanha o meu trabalho, quem está aí, eu sou a terapeuta que semanalmente, o meu paciente, eu até brinco, antes do boa tarde, bom dia ou boa noite, como que está a atividade física? Então, eu levo muito isso, porque a saúde mental, ela vai responder sim aos nossos estímulos fisiológicos. Se nós não tivermos essa organização, corpo, mente e espírito, assim, em plenitude, o nosso processo de vida, o nosso processo de experiência, tudo aquilo que nós não controlamos, fica um tanto quanto mais difícil. Então, eu prego muito essa regulação, porque não é só terceirizar os acontecimentos, né, Letícia? Nós temos que trazer a responsabilidade das nossas escolhas. Se eu não trago para o meu dia a dia algo benéfico para o meu ser, como que o restante externo vai me responder isso? Então, eu sou a psicóloga da atividade física, sim, diariamente. E gosto de trabalhar esse consultório de uma forma muito prática. Eu brinco que para cada desculpa há uma solução. Com certeza. Acredito que você atenda muito essa demanda da desculpa, né? E aí eu sempre brinco assim: faz atividade física? O número um, o campeão, não tenho tempo. Peraí, não é tempo, é prioridade. Eu vejo que na sua abordagem de trabalho, que é o autoconhecimento, o autocuidado, a descoberta do seu eu, a descoberta de tudo, da sua valorização, o autocuidado é ali, ó, é o número um do pódio. É o primordial. É primordial. E a atividade física, para nós hoje, na nossa tratativa de vida, entendemos que todos possuímos uma rotina muito cheia de responsabilidade, de afazeres. Só que você necessita fazer um cronograma de organização. Qual que é o seu momento? Fora as suas obrigações, qual que é o seu autocuidado? E eu entro na tratativa de todos os distúrbios emocionais, de transtorno. Atividade física é a medicaçãozinha. Só que ela não está escrito na caixinha lá o milagre. A gente precisa ter o comprometimento de execução. Então, esse processo é cronograma. Minha primeira disseminação das desculpas é cronograma. Eu não sei se você usa essa ferramenta no seu processo terapêutico. Cronograma, para mim, eu adoro fazer cronograma. Aquela de pegar o papelzinho, de riscar. Conta para mim como é o dia a dia. A hora que a gente organiza isso, o tempo ocioso aparece em várias situações. Só que aí entra a escolha. Em que momento eu escolho olhar para mim, cuidar do meu eu, entender todo esse processo que o meu corpo está me dando sinais, né? Porque a saúde, ela vai debilitando e vai te apresentando os sinais. Só que o ser humano, eu sempre trago uma tratativa assim, ó. Primeira pergunta. Nós precisamos nos conhecer. Quem sou eu? Qual que é o ponto positivo e o ponto negativo disso? Que muitas vezes nessa caminhada da autorresponsabilidade, de recuar e analisar, de saber quem é o meu eu encontro muitas falhas. Eu percebo alguns erros para comigo. E sempre vem, eu tenho tarefa, eu tenho trabalho, eu tenho a casa, eu tenho filho, eu tenho N's. Mas que momento que você deixa esse autocuidado para você? Então, uma das pautas dos meus tratamentos, da nossa psicoterapia, é atividade física. Hoje nós temos estudos mundiais que trazem
O tratamento, principalmente hoje, numa das patologias maiores na nossa virada de século, depois do momento pandêmico, que é a depressão. A atividade física, ela vem junto a isso. Lógico, com acompanhamento médico, com acompanhamento medicamentoso. Só que eu falo assim, ó, sabe a caixinha da medicação? Que tá lá escritinho, que o médico prescreveu? Você pode tomar a suplementação dessa medicação fazendo a atividade física, executando essa atividade física. Então, você está tendo esse autocuidado. Nós temos aí tratamento de ansiedade. Eu tenho pacientes na clínica, os clientes aqui, o que acontece? De uso em medicação em miligramagem muito alto, só que com o comportamento do sedentarismo. Quando a gente começa a trabalhar, porque é subir uma montanha, convencê-los a ir para atividade física. Sim. E aí, quando a gente traz essa tratativa, primeiro dia, você vai se estressar com a terapeuta. Não vai voltar naquela pessoa. Porque eu não sei se você já encontrou essa demanda no consultório, mas eles me perguntam assim, mas o que tem a ver terapia com atividade física? Tudo. Tudo. Mente e corpo. Tudo, não é? Realmente é um conjunto que não tem como a gente fazer separado, né? E o que você está dizendo é o que eu trago muito no meu consultório e também no Instagram, que é a consciência. Beleza, você tem um problema e eu digo que não tem problema ter problema. O problema é você ficar paralisada nisso e só reclamar, só se colocar no papel de vítima, e dar essas desculpas de eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho apoio. Isso é muito comum nas demandas que eu recebo, porque geralmente eu atendo muito mulheres, né? O meu vocabulário aqui no Instagram é muito para o público feminino. Inclusive, gente, antes de eu terminar de falar, eu quero dizer que quem ficar no final dessa live, tirar um print e colocar no seu stories marcando eu e a Bruna, vai ganhar um e-book sobre amor próprio, que tem muito a ver com o que a gente está falando. A saúde mental, quando a gente olha para esse quesito da atividade física e de outras coisas que não é terapia, mas é terapêutico, entra sim o amor próprio, porque quando você vai lá, puxa um peso na academia, você tá cuidando do seu corpo, você tá cuidando do seu organismo, você tá cuidando da sua mente. Quando você faz uma prática de mindfulness, que também é um outro assunto, né, que envolve a saúde mental e estudos científicos que já comprovam os benefícios no nosso dia a dia, é uma maneira de autocuidado. Quando você faz um skincare, você está se autocuidando. Quando você lê um livro, quando você entra numa live e você está aqui adquirindo conhecimento, é autocuidado, é saúde mental. Não é terapia, não é o momento que você está lá com a psicóloga, que aquele momento sim é a terapia, mas tem várias coisas que é terapêutico. E as pessoas podem incluir isso junto ao tratamento, né? Igual você disse, referente à medicação, eu não sou contra a medicação. Eu conheço alguns psicólogos que não gostam de falar sobre esse assunto, mas eu acredito que a gente é um elo. Mas eu até falei esses dias para uma paciente que estava bem resistente, né, numa depressão bem profunda, e eu indiquei um psiquiatra, né, da minha confiança para ela. E ela falou: mas eu não quero tomar medicamento porque eu não quero ficar dependente disso. Eu falei: olha, pensa só. Quando você toma a medicação, é como se você colocasse um curativo na frente do seu machucado. Quando você faz terapia, é como se você limpasse esse machucado. E quando a gente faz os dois junto, é realmente que a cicatrização acontece. Não é só você mascarar com o medicamento. É você fazer a limpeza, é você olhar para esse machucado, é você cuidar dele como um todo. E quando a gente faz esse elo, terapia, medicação, o resultado ele já é surpreendente. Imagina quando a gente coloca atividade física, quando a gente coloca uma prática de mindfulness, quando a gente coloca outras práticas de conhecimento, que é a live, que é adquirir conhecimento, que tem muito conhecimento, né, Bruna, disponível hoje em dia, que às vezes os nossos pais não tinham esse acesso. As pessoas de algumas épocas passadas não têm a oportunidade de estar aqui a 12h15 almoçando, adquirindo esse conhecimento. A Bruna poderia facilmente cobrar
uma palestra, né? Porque isso aqui é como se fosse uma palestra, né? Um conteúdo muito caro por esse serviço. E a gente está aqui fazendo gratuitamente. Então eu vejo que essa forma de consciência, Bruna, está muito ligada com a saúde mental. Nós estamos com muitas ferramentas disponíveis no dia de hoje para lidar com uma ansiedade, para lidar com uma depressão, para lidar com o sofrimento, com o término de um relacionamento, com o luto, né? Nós profissionais estamos muito disponíveis hoje em dia para trazer isso, né? É um fato. Hoje, a internet, o mundo virtual, ele, diante do parâmetro de ônus e bônus, a questão das informações, eu trago isso sempre aos meus pacientes. Eu gosto muito de indicar bons livros, que conhecimento nunca chega à linha do fim. Conhecimento é diário. E a internet hoje, o mundo virtual, ele traz na palma da nossa mão. Você está em Floripa, eu estou no interior de São Paulo, e nós estamos conectados com 1.561 pessoas em algum lugar do mundo e levando algo. Porque o primordial da nossa profissão é deixar algum legado. Se uma vírgula de alguma palavrinha que nós estamos compartilhando com eles hoje ficar, isso já é de uma grande maestria. Então, assim, ó, conhecer, entender a necessidade. E a primeira barreira para entender que o processo terapêutico, a necessidade de um médico capacitado para entender esse sofrimento que o teu corpo está apresentando, a atividade física junto a isso, é uma aceitação. A barreira é a da aceitação. Porque a gente vem de uma cultura que, como você referenciou, os nossos pais, os nossos avós, muitas pessoas que estão aqui assistindo a nossa live, essa tecnologia propicia a eles coisas que o passado não tinham. Que nós, até na nossa infância, não tinha, né? Não vamos contar a nossa idade, mas não tínhamos. Então, hoje a internet, ela traz um turbilhão de bons materiais. Sempre fazer a seleção, porque a toxicidade de informação também é um agravante para nós adoecer. A toxicidade disso tem que ser filtrado, tem que passar numa peneira, porque não é tudo que está disponível que é de efeito positivo no meu organismo. Então, diante desse processo, acompanhamento terapêutico, tratamento medicamentoso, quando necessário, e é uma coisa muito bacana que aqui na clínica, em conjunto com os médicos, gente, tem patologias, tem situações, tem doenças que as medicações são finitas, vai chegar um momento que elas serão retiradas. Eu gosto sempre de fazer uma analogia que quando o teu organismo necessita de uma medicação, por alguma situação que a vida, né, a gente não tem um manualzinho daquele momento que vai acontecer. Ela é como se fosse um colete de salva-vidas. Ela está te auxiliando a atravessar aquele momento nebuloso, aquela tempestade. Só que ela vai ser, sim, se possível, retirada. Só que depende da autorresponsabilidade. Não é pegar a caixinha da medicação e falar, eu estou comprando um milagre, eu não tenho que cuidar de mim, eu não tenho que cuidar das minhas ações, eu gosto de usar a palavra detox para o meu comportamento, para os meus hábitos, para tudo. A evoluir é desconfortável? Sim, eu tenho que abrir mão do que me adoeceu. Eu tenho que entender o que me adoeceu e estar aberta para essa nova pessoa que vai ressurgir, que entra muita resiliência aí. Nós não temos um contratinho falando, ó, a vida vai ser maravilhosa, vai dar tudo certo, que também não viemos aqui para isso. Nós precisamos evoluir, gente, vamos aceitar. É isso aí. E aí, essa resiliência vai entrar nesse momento. Só que autoconhecimento, aceitação, entendimento. Eu sempre gosto de usar duas palavrinhas que é recua e analisa. Toda situação tem um contexto. E vai entrar a situação do nosso poder de escolha. Qualquer sinal de mal-estar, a resposta é não. Porque o que você prega, a linguagem que você leva na tua página é desse autocuidado. Principalmente para o olhar de nós mulheres. A gente, infelizmente, vive num mundo de estatística pavorosa de violências físicas, emocionais. São um rol de violência. Então, esse acolhimento, essa marquinha
que você consegue levar, que nós juntos hoje estamos fazendo, é para esse autocuidado. Nós não colocamos, até agora há pouco ainda falei para você, que eu estava muito gratificada pelo convite, porque se a nossa ação não levar uma diferença na vida de alguém, qual é a nossa fundamentação? Com certeza. E eu interpreto que essa questão que você disse é muito da autorresponsabilidade. Porque em relação ao medicamento que você havia dito, as pessoas pegam e olha, comprei o meu milagre. Mas isso não pode ser transferido a responsabilidade pro remédio curar uma coisa, uma causa que existe dentro de você através de crenças, através de pensamentos, através de traumas do seu passado ou até mesmo da vida do estado teu atual. Então, essa autorresponsabilidade, ela precisa estar presente na autoobservação. O que que é meu dentro dessa situação? Beleza, eu identifiquei que eu tô com depressão, tenho essa patologia. Primeiro, essa patologia não deve ser o seu RG. Ai, não, não fala comigo, não fala isso, não demonstra aquilo, porque eu tenho depressão. Eu estou na zona de risco. A patologia ela chega através de situações, mas isso não quer dizer que para sempre vai ser assim. Você vai morrer passando por esses problemas. Tem solução. E como a gente está dizendo isso, é porque a internet hoje dá essa liberdade de muitas vezes de não tratamento, não é isso que eu quero dizer, mas de possíveis melhoras, pílulas de consciência, que é o que você posta todos os dias, é o que eu trago lá no meu Instagram todos os dias, que olha, hoje você pode ser 1% melhor que ontem. Eu amo essa frase, porque a gente não precisa ser 100% todos os dias. A gente pode ser 1% melhor que ontem. A gente pode fazer um movimento em direção aos nossos objetivos, um movimento em relação aos nossos sonhos. Eu quero ter um corpo melhor? Qual que é a tua responsabilidade dentro desse processo? Ah, é me alimentar bem, é fazer uma atividade física, é ter constância, é saber dizer não para algumas coisas. Ah, eu quero ter uma saúde mental melhor. Qual que é a sua responsabilidade dentro desse processo? É procurar um profissional, é ter um autocuidado, é se colocar em ambientes que realmente vão nutrir esse teu objetivo, é caminhar com pessoas que falam sobre isso. Porque essa questão da ambiência tóxica, ela atrapalha muito o funcionamento e o desenvolvimento das pessoas. Como você disse, né? Precisa ter um equilíbrio também na internet. E ontem mesmo eu estava dando uma aula na comunidade que eu desenvolvi. Inclusive, as mulheres que estão aqui, sintam-se à vontade para entrar na comunidade. Ela é 100% gratuita. E eu ofereço 3 aulas dentro do mês, trazendo algum conhecimento. E ontem foi sobre organização consciente. Porque eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade de organizar a sua rotina, que é o que você disse, o cronograma do seu dia. Porque existe uma diferença da rotina ideal, que seria fazer tudo durante 12 horas, né, realizar todos os objetivos, e da rotina ideal, a rotina real, que é o que você realmente tem tempo para realizar. E eu percebo que as pessoas tentam colocar o mundo num dia só. E aí realmente não vai ter tempo para terapia, não vai ter tempo para academia, não vai ter tempo para um skincare, não vai ter tempo para ler um livro, porque elas colocam tanta coisa. Aí entra a internet, se comparando a vida dos outros, né? Nossa, a Bruna posta isso, a Bruna posta aquilo. Nossa, a vida da Bruna é perfeita. Não, é porque ela é psicóloga. A vida de psicóloga é perfeita. As pessoas, infelizmente, têm essa percepção olhando para a vida do outro. E, na verdade, todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem as suas dificuldades. E a internet, da mesma forma que ela ajuda, igual hoje, a gente está aqui falando abertamente sobre um assunto importante, mas também tem uma blogueira que posta a realidade dela, mas os momentos de disciplina, mas isso não quer dizer que a vida dela é totalmente perfeita. Então a gente precisa equilibrar essa questão da comparação e olhar para a tua autorresponsabilidade. O que eu posso fazer pela minha realidade? O que eu posso melhorar?
Será que é um exercício físico? Será que é uma terapia? Será que é uma prática de meditação? Que são coisas que estão ligadas com a saúde mental e com a qualidade de vida, né? Isso que você traz é de suma importância, porque assim, ó, os comparativos da internet levam a adoecimento em saúde mental. Isso é um fato, é estatística. Nós temos, acredito que você já tenha recebido na sua demanda do processo terapêutico situações alarmantes. Então, o que eu gosto de sempre ressaltar? Para uma capa de uma revista estar pronta, são 1000 fotos, são 50 pessoas trabalhando atrás daquilo. O processo de autocuidado começa com o que está ao seu alcance. E a internet, essa venda do marketing de tudo perfeito, de tudo maravilhoso, da pílula do milagre, de tratamentos maravilhosos, de acesso ilimitado ao perfeito, nos leva à compra da ilusão. O dia a dia, a vida real, o processo que cada pessoa carrega, as experiências, os traumas, porque são um acúmulo. Não é a Bruna hoje aqui engessada aos 36 anos, é a Bruna de um nascimento da história pregressa da mãe a vida toda. Como todas essas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Então, assim, disseminar a situação que existe algo perfeitamente. Tem dias que tudo vai sair como nós gostaríamos que fosse organizado. Tem dias que nós vamos ter percalços no meio do caminho. E o dar conta de tudo, a máscara, né, da Mulher Maravilha, que tudo vai dar certo, isso é muito pesado. Esse fardo é muito pesado e tira a situação do autocuidado. Então, o que eu gosto sempre de salientar com todas as pessoas que a gente vai levando esse trabalho? A terceirização dos acontecimentos, das irresponsabilidades que às vezes nós mesmos cometemos pelo nosso livre-arbítrio, pelo poder de escolha. Então, é nossa, mas o poder de mudar, poder de decidir, somos nós que tomamos. A partir do momento que há uma decisão de olhar para si. Infelizmente, acontece isso depois de grandes dores, grandes catástrofes, grandes problemas. Ok, foi uma situação, mas te deu um gatilho para entender que a mudança é possível. E tudo está ao alcance. Primeira desculpa financeira de que não pode gastar para fazer algo por você. Eu sempre brinco assim, ó. Não sabia que a caminhadinha paga. Tem uma catraquinha que você passa e tem que pagar. Aí já vem aquela, mas eu não tenho tempo. Aí a gente faz o cronograma. Tem um monte de tempo. Não tem prioridade consigo mesmo. Não tem responsabilidade consigo mesmo. Tá, o processo de atividade física. O último estágio é a estética. É o último estágio. É a consequência de um hábito gigantesco. Porque assim, ó, qual que é a velhice que você, eu, nós todos precisamos ter? Mobilidade. E o que vai nos agregar isso a longo prazo, a atividade física hoje é como se fosse uma poupança. Todos os dias eu coloco um pouquinho, que a longo prazo vai me trazer uma satisfação e saúde, se não tivermos nenhuma doença fisiológica, porque o nosso organismo pode acontecer várias situações, que é normal. A aceitação de tudo que acontece com a gente é algo que tem que ser trabalhado. Porque esse trabalho de aceitação não nos pega despercebido de por que aconteceu isso. Mas aí a pergunta é, onde os meus hábitos me levaram a ter uma doença? Qual foi o hábito? Então, assim, atividade física hoje, eu trabalho com uma regulação. Nós vamos lá, 1 horinha de atividade física. Quantos hormônios eu mudo no meu organismo? As pessoas que têm os índices glicêmicos são diabéticos, hipertensos, doenças cardiovasculares, os problemas emocionais, as patologias, milhares. O bem-estar, que é a caixinha do remédio, que possui no seu sal lá um hormônio que vai te liberar serotonina, 1 hora de atividade física te libera por 12 horas. Não paga. Não vai fazer mal para outras situações. Então,
A compra da saúde, o adquirir saúde, parte do princípio, sim, de uma escolha. E é uma escolha diária. Não tem Diária. como escolher hoje e não escolher amanhã. Nós precisamos ter essa constância para realmente sentir os benefícios. Porque sabe o que eu percebo, Bruna? Eu também sempre converso com as minhas pacientes dessa importância de fazer um treino. Ah, não tem dinheiro, tem treino gratuito no YouTube, 15 minutinhos você faz a mesma coisa de um treino de 1 hora, uma caminhada, igual você falou, não tem uma catraca que você paga, você pode andar, é livre-arbítrio, né? Exato. Então tem essa desculpa e as pessoas desistem no meio do caminho, é isso que eu percebo, é até mesmo uma coisa que eu venho observado e difícil às vezes de lidar, de explicar no consultório, porque simplesmente vai uma semana, aí eu sinto que a pessoa se sente bem. Ah, não, agora eu tô bem, eu não preciso mais. Então, não é assim igual bombeiro. Vai lá, apaga o fogo na academia, na caminhada e depois volta para a rotina. É um tratamento fazer atividade física constante. Por isso que a Bruna tanto fala aqui na live sobre a escolha, sobre a decisão, sobre a responsabilidade e referente a isso. Porque não adianta, né, Bruna, olhar para o medicamento e ver ele como salvador da pátria. Não adianta olhar para nós profissionais e ver a gente como salvadoras da pátria. É muito do interno para o interno. Oi, gente. Do externo para o interno. Então, é de dentro para fora que os movimentos começam a acontecer. É da consciência que você tem a partir dessa live, a partir do conhecimento que você adquire no nosso Instagram, que as coisas vão mudando diante das suas decisões. Porque tem pessoas que estão aqui, né? Agora estamos em 1.554 pessoas, que às vezes escuta esse conteúdo todos os dias, mas continua sentado na frente da televisão, continua comendo coisas hipercalóricas, continua tendo prioridade em ficar, às vezes, 2 horas rolando o feed do Instagram e ainda diz para nós na sessão de terapia: não tenho tempo para fazer atividade. Exatamente isso. O fato é exatamente. E sabe o que é o mais alarmante? Sedentarismo hoje, dentro da Organização Mundial de Saúde, é um dos causadores de doenças mais severos. Aí depois vem acompanhado das dependências químicas, do alcoolismo, do uso indiscriminado de açúcar, que também é um tema para uma live, que eu adoro falar de açúcar. Então, assim, é alarmante. Hoje no Brasil, se você for pegar as estatísticas, o índice de sedentarismo que leva a óbitos é crescente. A obesidade infantil, alarmante. Eu até faço um peguinha com as minhas mãezinhas aqui, né? Fala assim, às vezes fala, meu filho ganhou um pezinho, eu não consigo levá-lo, ele come muita porcaria. Teu filho trabalha, mãe? Aí vem aquele olhar de espanto, né? Por quê? Ele tem um dinheirinho para na mercearia do seu João comprar o refrigerante, o docinho, os embutidos. Você vê na mãe, na fascinação, que ela nunca tinha parado para pensar que os hábitos ruins delas transferem para essa geração. E nós estamos numa era de uma geração que não aceita frustração, que não consegue lidar com não. Então, assim, o acesso, o ter, eu até falo em algumas situações que os pais que hoje eu quero propiciar tudo aquilo que eu não tive, tá deixando uma falha ali do batalhar, do ter, do querer, do possuir, de conquistar. Então, assim, tudo, um comportamento vai fazendo um link para outras situações, que remete ao processo hoje que a gente está falando de saúde mental. Uma situação é gatilho para várias outras situações. Então, princípio de regulação em saúde mental, em saúde física, esquece o físico da internet, que o Instagram tá aí, só mostra lá, fala, meu Deus, eu não vou chegar lá. Saúde. Mudar comportamento fisiológico. Uma decisão. Primeiro dia vai ficar brava com as terapeutas, vai falar mal das terapeutas, nossa orelha vai formigar.
Uma semana depois vai chegar de bico na sessão, sim, falando mal de tudo. Um mês depois, o bem-estar está instaurado. Decido, executo, vira um hábito, qualidade de vida. O processo é esse. A decisão de iniciar é o pontapé. Você precisa olhar para você, deixar o teu autocuidado, olhar um pouquinho para você e falar o que eu mereço. Quem é esse ser que está aqui, que o meu corpo está me dando um sinal? Enxaqueca persistente, dores musculares, insônia, irritação. Aí vai, Letícia, naquela plaquinha que se coloca. Será que eu tenho um déficit? Será meu amigo tomou um remedinho disso? Ai, será que eu tenho um transtorno de humor? Vai lá no Dr. Google, que é o nosso terror. Tá lá assim, ó. Tá quase carimbado a data do óbito. Chega escarnecido. Só que assim, esquece a plaquinha. Qual que é a tua autorresponsabilidade nisso? Qual que é a sua decisão de escolha? Não sei se você já se pegou surpresa quando você pergunta para os seus pacientes assim, qual que é o seu hobby? Ah, não, geralmente eu nem tenho resposta. Eles não sabem do que gostam, Nem quem são. nem E eu quem fico são. assim, assustada, eu acho que essa é a palavra. Eu fico assustada com a quantidade de mulheres que chegam até o meu consultório, que chegam até a comunidade, que não sabem o que estão fazendo no mundo, não sabem do que gostam. Eu gosto de fazer uma pergunta assim: se você tivesse R$ 1 milhão na sua conta e você não precisaria mais trabalhar, mas que mesmo assim você tivesse essa vontade de ser útil, né? Porque às vezes as pessoas respondem assim: eu viajaria, nossa, eu compraria uma Louis Vuitton, nossa, eu compraria uma casa, eu O compraria um ter, né? carro, o ter. E aí você fala: o que você seria, né? Você viajaria? Falei: vamos entrar nessa vibe. Você viajaria o mundo inteiro. Qual que era o lugar que você se sentiria pertencente para morar? Nossa, eu não sei. E depois de ter a Louis Vuitton, de ter o carro, de ter a casa, como que você se sentiria? Porque não é sobre ter certa quantia na conta, é sobre o que você é em cima disso. É o que você negocia, qual que é o valor da vida para você? As coisas têm preço ou as coisas têm valor para você? E isso é uma dificuldade. Eu olho e eu sinto tristeza de ver o quanto de mulheres, né? Falo mulheres porque é o público que mais chega para mim, que não sabem o que querem na vida, não sabe por que tá fazendo isso, não sabe o propósito delas aqui na Terra. Meu, a gente veio aqui para evoluir. Todo mundo tá no mesmo barco. Mas assim, qual é a ilha que você quer ir? Qual é a praia que você quer amarrar o seu barquinho? Qual que é o teu propósito de vida? Aonde você se sente pertencente? Em qual momento da tua rotina você sente prazer em estar fazendo? Eu sinto prazer em estar aqui fazendo uma live, de estar acolhendo uma pessoa. É isso que eu quero fazer, mesmo que eu tenha R$ 1 milhão na conta. Talvez eu atenda menos. Com certeza, eu não vou ser hipócrita de falar, vou trabalhar o mesmo tanto. Não, eu atenderia menos, talvez atenderia em Paris, talvez atenderia na Irlanda, na Europa. Mas assim, eu continuaria acolhendo pessoas, porque é isso que me mantém viva. Ontem foi um dia tão cansativo para mim, né? E eu cheguei depois da aula da comunidade e falei, cara, que bom que esse é meu propósito de vida. Que bom que eu faço todos os movimentos para acolher essas mulheres. E vocês que estão aí nos assistindo, o que faz o teu coração bater mais forte? O que na tua vida faz sentido? Ou você tá aí vivendo um dia após o outro, uma semana após a outra, um ano após o outro, e continuando na mesma vida, continuando no mesmo sofrimento, continuando no mesmo relacionamento tóxico, continuando nesses ambientes que faz com que você se encaixe, se molde para se encaixar. Será que isso é vida? Eu fiz até um post que vai ser liberado essa semana e eu falo realmente sobre isso. Você está realmente satisfeita com a tua realidade? Será que
isso que você prega na internet, ai, sou grata, sou isso, sou aquilo, será que tem realmente um fundo de verdade nisso tudo? Ou você está se auto-sabotando com o teu sofrimento? Eu falo que as pessoas estão numa situação assim, de se submeter. Se submete, aí estaciona, né? O comodismo se impera. O pensar em mudança gera um desconforto e recua. Então, o nosso processo hoje de quem sou eu, quem é você, quem somos nós, é o princípio. Todo o processo, eu sempre uso uma palavrinha, a ressurgência, ele é um fenômeno que acontece no fundo do mar. A água gelada vem, vai por cima, faz tumultua. Assim somos nós. Nós temos o poder de ressurgir. Não precisa ficar engessado de eu agir desta forma sempre, para sempre todo, e eu não vou mudar. Porque as pessoas têm esse comportamento de resistência. Uhum. Nós podemos, resiliência é essa plasticidade de querer mudar. Só que o mudar mais confortável é quando você olha para você. Porque essa era da meritocracia, do ter, acorda às 5, chega à meia-noite em casa, acorda às 5, possuo, adquiro, sou diferente e fica na lupa da visão do vizinho. Ou hoje da internet. E essa visão, os dias vão passando, os minutos vão acelerando e você vai deixando de existir. O teu organismo vai adoecendo. E aí quando você pergunta, que eu sempre pergunto isso e me assusto muito com as respostas, qual o seu sonho? É em ter algo, conquistou. E aí? Aí eu já ouvi a resposta de eu não preciso nem viver mais. Isso me assusta de uma grandeza. E o ato da satisfação não precisa ser algo monstruoso. É algo que te realize. Eu vejo muito hoje transição de carreira. Gigantescamente transições de carreira. E isso é quando a pessoa chega no momento da vida que ela entende que o eu dela é mais importante do que essa meritocracia do ter. E quando eu falo em ressurgência, é o seguinte: aconteceram várias situações na minha vida, muito boas, porque a gente vive na junção de criar memórias. Nós não temos como voltar o videozinho, nós não temos como voltar a emoção do momento. Você pode viver a mesma situação, emoções diferentes. Então, nesse amontoado de criar memórias, eu crio a plasticidade da resiliência. E para a mudança, eu preciso da decisão da coragem, porque engloba a sua vida, a sua estrutura e muitas das vezes as pessoas. E aí, essa ressurgência, eu me coloquei em primeiro lugar. Eu fui lá no meu eu, aquele lugar que só eu conheço, as experiências muito, muito, muito boas, que é aquele dia que eu consegui realizar, aquele dia, citando, você falando que ontem foi um dia muito difícil. Meu dia ontem, para mim, as quarta-feiras, eu começo às 6, termino às 11, só que é satisfação. É aquele cansaço que você puxa o fôlego e fala, nossa, aquela pacientinha lá, eu senti o olhar brilhar diferente. E aí essa ressurgência busca no seu eu a gratificação. Não é só o post das redes sociais, gratidão universo, tá tudo maravilhoso. E muitos vídeos que a gente vê daquela galera reunida na hora da foto. Depois, o mundo conectado aonde? Conectado em quê? A quem? Então, essa plasticidade muito frágil, essa lidar com o ser humano muito frágil, isso para nós, nesse processo de saúde mental, hoje, para mim, é um dos maiores causadores das doenças. Então, a sua pergunta de quem sou eu? Mulher, olhe para você. A minha psicologia positiva, isso que a gente tenta levar, e acredito que a mesma forma que eu verifico a sua empolgação, a sua vontade de fazer a diferença, não por ter, mas para ser, a minha mensagem que eu passo todas as manhãs, porque, gente, eu fico, pensando,
O que será? Será que isso vai fazer diferença? E eu tenho uma escolha assim, ó. O dia que eu, Bruna, porque nós somos psicólogos, mas nós temos o nosso carrinho da montanha-russa que também desce. Cansaço, problema, vida real e um monte de situação. Eu não gravo meus vídeos, Lê. Eu não gravo. Porque eu acredito que para eu fazer diferença, eu passo uma energia muito boa. E o nosso público nos conhece. Às vezes eu gravo algum material e alguém me manda lá no direct assim: você tá bem? Essa pergunta me acalenta o coração de uma tal maneira que eu sempre falo: observa ao teu redor. Vamos deixar o mecanizado, vamos deixar esse sistema de protocolo. Você sabe se as pessoas que convivem com você estão bem? Você sabe se alguém está precisando? Porque assim, as pessoas às vezes têm medo de perguntar para a pessoa que está ali todos os dias se ela está precisando de alguma coisa no monetário. Mas e no acolher? Será que se nós nascemos seres humanos, raça humana, mas nós nos tornamos humanos ao longo da vida? Eu acredito que esse é o propósito de todo mundo aqui na Terra, é fazer pelo outro, né? Hoje eu tenho um livro que chama Livro da Consciência e tem mensagens diárias lá. E hoje a mensagem foi realmente sobre isso, olha só, né? Você tocou no assunto que eu li hoje. Conexão. Como que você tem cuidado do seu jardim? Como que você tem prestado atenção nas pessoas que estão ao seu redor? Às vezes a gente trabalha com uma pessoa que está passando por um momento delicado, às vezes está pensando até em suicídio, desistir do serviço, desistir do casamento. E às vezes uma palavra de apoio, um olho no olho, um abraço, um gesto de carinho faz toda a diferença na vida de alguém. Às vezes a gente está lá cansada do dia ou cheia de problema, né? Porque como você disse, nós somos seres humanos também, passa pela montanha-russa da vida. A gente recebe um do paciente. E você, tá bem? Que eu sempre pergunto, e aí, tudo bem? Como foi a sua semana? E aí, Letícia, como que foi a sua semana? Isso para mim falar, putz, eu estou olhando, mas eu também estou sendo olhada. De alguma forma, eu também estou sendo cuidada nessa sessão. Eu também estou sendo revigorada. A hora que eu vejo um brilho no olho, a hora que eu vejo um sorriso no final da sessão, sendo que eu encontrei uma cara fechada quando eu abri o vídeo. Isso é satisfatório. Isso é cuidar do jardim. Nós precisamos cuidar do jardim para as borboletas virem, para o sol vir, para a gente cultivar a nossa vida. Nossa vida é um jardim. E como que você tem olhado para si, né? Como que você tem se cuidado? Você tem tomado água? Você tem pegado uma vitamina C, vitamina D? Você tem cortado algumas partes da sua vida, ou algumas pessoas, ou alguns ambientes para você florescer? Como que você tem cuidado de você como uma planta? Porque nós somos uns seres humanos como uma planta. A gente precisa de água, a gente precisa de um sol, a gente precisa parar algumas coisinhas. Exato. E como que você tem cuidado do teu outro jardim? Você tem abraçado a pessoa que você mora? Você tem demonstrado os teus sentimentos para sua mãe, para o seu pai? Porque como você mesmo disse em umas falas anteriores, que é aquela frase de que eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Mas você talvez não esteja olhando que tudo que os seus pais lhe deram foi com muito amor, foi com a consciência que eles tinham naquela época, foi com o conhecimento que eles adquiriram. E os não, hoje eu agradeço a minha avó que me criou, minha tia Priscila, né, que a Camila conhece ela, a minha mãe. Os não que elas me deram foi que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Talvez se eu tivesse tudo que eu queria, no momento que eu queria, eu não teria feito minha transição de carreira. Eu não teria saído de um serviço de 7 anos estabilizado para viver o meu sonho de ser psicóloga, de morar na praia, de poder usufruir da realidade que eu tenho hoje. E vale também a pena dizer dentro disso que a pessoa que você foi, a pessoa que você é e a pessoa que você vai se tornar são pessoas diferentes e tá tudo bem. Pau que nasce torto, morre torto se quiser. É uma
escolha, você pode se reinventar, você pode ser uma mãe melhor, você pode adquirir conhecimentos que talvez sua mãe teve para ser uma pessoa diferente, mas não para apontar, não para continuar um ciclo que não faz bem. Isso é uma questão de evolução, igual a Bruna disse, né? A resiliência é a capacidade de você se transformar dentro das adversidades que acontecem na vida. De qual forma hoje você pode sair dessa live mais resiliente? De qual atitude você pode tomar a partir desse conhecimento que a gente trouxe para ter uma vida melhor, para ir para um próximo nível? Qual que é o teu nível de prioridade hoje? O que você pode fazer por você? Então, eu penso que é muito necessário a gente desenvolver essa consciência olhando de fora. Parar de tirar o antolho, igual aqueles tapa-olho de cavalo, né? Que eu também sou do interior, tá? Eu tô aqui na capital, mas eu sou do interior. Tirar esse antolho e ver a sua volta. Será que tá tudo péssimo mesmo? Será que realmente você está sendo uma vítima dessa situação? Ou será que você mesmo tem se colocado nessa situação por conta dos teus hábitos, por falta de se posicionar, por falta de se colocar como prioridade? Desculpa, gente, mas eu sou psicóloga, mas eu tenho um olhar, às vezes, um pouco realista da situação. Será que realmente você está passando por essa situação por conta do outro? Ou é porque você está se colocando nessa situação? Ah, mas a gente precisa entender a realidade. Desculpa, mas a realidade para mim é a partir das suas escolhas diárias. Você não precisa ficar nesse trabalho para o resto da vida no qual você é humilhada. Tem muitos lugares aí com vagas de emprego. Florianópolis, gente, tá precisando de muita mão de obra, inclusive. Não é assim, quem mora na praia é rico. Quem mora na praia é quem está disposto a ter uma qualidade de vida e pagar o preço para ela. Mas eu falo para vocês, não tá tendo serviço aí no interior? Vem para a capital, por aqui tá precisando de gente para trabalhar. Todo lugar que nós vamos, as pessoas falam: nossa, eu tô precisando de mão de obra, eu tô precisando disso. Então, assim, talvez não seja a hora de você olhar para o ser e não para o ter. Às vezes, deixar de ganhar R$ 1.000 a mais, mas ter uma qualidade de vida. Talvez desistir logo desse relacionamento que você apanha, que você é agredida, não só de forma física, mas de forma verbal, emocional, e partir para uma outra realidade. Mas e aí? O quanto que você está disposta a passar pelo vale do desconhecido? Porque é nesse vale que a gente aprende. A vida, ela acontece no meio. Ela não acontece no final. A vitória não é no final. No final você morre, aí já acabou, já era, já foi a tua vez, já chegou. Mas a vida acontece no meio, é o quanto que a gente aprecia, o quanto que a gente olha aqui, ó, fala: meu, que céu azul lindo! Eu tenho um celular, eu tenho uma internet, eu tenho acesso a uma psicóloga, eu tenho minha família, eu tenho comida, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama quentinha. Gente, a gratidão, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Gratidão é saúde mental. Isso já até... Ontem eu estava lendo um artigo que fala sobre a qualidade de vida que as pessoas adquirem por ser gratas no seu dia a dia. Então, a vida não é tão difícil. A gente que complica ela. E eu gosto de falar o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas ficam nessa inércia de sofrimento, de tribulação, de guerra, de desastres acontecendo, compartilhando tragédias, em vez de compartilhar uma palavra de apoio, em vez de compartilhar um trecho de um livro, compartilhar o trecho de uma palavra que vai edificar, sabe? O mundo vai mudar a partir da mudança individual de cada um. E essa é a mensagem que eu quis tanto trazer e eu espero ter conseguido atingir, de trazer essa consciência de que você pode e você tem força e capacidade de ser uma pessoa melhor. Mas tudo isso vai depender da sua escolha diária. Se hoje eu não acordei, passei um batom vermelho, porque, gente, eu tô cansada de fazer lives, de planejar conteúdo. Eu abri um grupo terapêutico que vai começar a semana que vem. E assim, a gente fica
com muita coisa, né, Bruna? Paciente para atender, fazer conteúdo no Instagram, a vida pessoal e projetos. Então, assim, é muita coisa. E hoje eu acordei com esse cansaço, sabe? E aí eu decidi, eu falei, olha, eu tenho a opção de ficar na cama e atrasar os meus compromissos, ou eu tenho a opção de levantar, tomar um banho, passar um creme muito cheiroso, passar um batom e fazer o que eu tenho para ser feito. Foi a minha escolha e foi a melhor escolha, porque talvez eu chegaria nessa live com a cara inchada de ter dormido até mais tarde e com a consciência pesada de não estar fazendo o que precisa ser feito. Então, minhas gatas, meus gatos que estão aí presentes, decida todos os dias ser uma pessoa melhor, consciente e determinada, seja para fazer um exercício, seja para iniciar a terapia, seja para iniciar um livro, seja para fazer uma meditação. Tem muita coisa que é terapêutico e vai te ajudar, né? Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de ter falado tudo isso. Falei muito do meu coração aqui. E é exatamente isso, Lei, que você está abordando, porque assim, ó, essa realidade que você trouxe é totalmente diferente e é a abordagem que eu trago para o meu processo terapêutico, para a psicologia positiva ali do Instagram. Eu realmente falo com o coração sobre cotidiano que está ali, ó, refletidamente as nossas escolhas. Estou num trabalho que não me faz feliz. Ah, mas se eu sair, a compensação financeira vai ser negativa para mim. Sua saúde mental está em que prioridade na tua vida? Moro num local que eu não sou feliz, eu estou no meio de atrito. Mas se eu for mudar para outro lugar, eu vou ter prejuízo. Então, as pessoas precisam entender que as escolhas precisam partir de um detox. Você precisa fazer escolhas que beneficiam o seu eu, que beneficiam a sua saúde mental. E nada, nenhum tipo de relação em comunidade, em relacionamento familiar, tem o direito de te escravizar ou detonar com a tua vida em todos os aspectos. As pessoas trazem culturalmente que laços têm o direito de te prejudicar. E quando você cede a isso, esse ser prejudicado, a vida desse ser é o seu. A escolha que você tem que fazer é pautada, como a Lê acabou de falar, né? E aí a gente fica com aquele coração aquecido. Eu moro na praia e é uma delícia, esse sol azul. Parabéns, isso é maravilhoso. Um dia eu vou fazer isso também. E assim, nós temos que priorizar o que nos dá bem-estar. Minha referência pessoal, eu amo cozinhar, eu amo postar minhas comidas, amo mexer nas minhas flores, amo estar com as pessoas que eu amo, mas estar, ser de estar. Não na foto na rede social, não no tá uma mesa cheia de gente, cada um abduzido no mundo virtual. Eu valorizo as pessoas. Então você tem que partir do princípio da sua valorização. Valorize o seu eu, conheça quem é você. Pare aí responsabilidade de terceirizar culpa. O vitimismo, porque a minha infância eu sou assim por isso, porque foi. A gente não volta lá e passa uma borrachinha. A gente faz uma escolha de agora em diante. Essa é a sua responsabilidade. As pessoas da tua infância fizeram o que podiam naquele momento. Essa parte do quebra-cabeça da tua vida são memórias. Quais são as memórias que você vai criar de agora em diante? Quais são as escolhas que você vai fazer de agora em diante? Quando você deixa de terceirizar a responsabilidade, você começa a enfatizar na vida de vocês aquilo que está no seu coração, aquilo que vai fazer bem para você. Sempre, sempre. Quando você cria memórias para você, você deixa legado e sinais na vida de outras pessoas. Quando você vive em lugares conflituosos, as suas memórias são danosas. Então, o poder de escolha é a chave da decisão de mudança na minha, na da Lei, na vida de todos nós. Só que essas mudanças, elas têm que ser responsáveis. Responsáveis de que, quando eu não causo mal-estar naquele limite que é a vida de outra pessoa, eu estou sendo bacana com a minha vida. Porque a responsabilidade precisa, sim, viver junto com as nossas escolhas. Então, quando a gente fala saúde mental, saúde física, e nesse bem-estar que a gente constrói diariamente,
o poder de decisão, de passar o batom vermelho, de passar o perfume mais cheiroso, de colocar aquela roupa super florida, parte do que eu vou querer para esse dia que está iniciando. Meu corpo tá cansado? Tá. Mas o que eu quero transparecer para aquelas pessoas que estão ali em busca de algo que eu possa oferecer? Eu não sei você ler, mas eu aprendo diariamente nos processos terapêuticos. Porque a gente aprende por escala. Isso é ser inteligente. Esquece rótulo. Eu ouço muito. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho um trauma, eu tenho... Você é quem você quer ser. Não é a sua origem, não é as experiências que você teve, não é o trabalho que você está, a relação que você está inserida. O processo da tua vida agora, a 1h da tarde, é o que você quer para a tua vida. Nada é impossível. Você só tem que planejar o caminho que você vai fazer esse percurso. Tem caminhos que serão um pouco mais tumultuosos. Só que a meta e o viver durante o percurso, gente, as pessoas projetam lá quando eu aposentar, quando eu estiver na velhice, quando eu conseguir. O quando pode não chegar. E o agora está sendo perdido. Viva o processo por você, escolhas para você. Esse é algo que eu tento passar diariamente em todo o meu conteúdo, nas mensagens, nos vídeos, nas minhas referências, porque o que eu posto no meu Instagram pessoal é o que eu vivo. Eu não posto nada do que eu não acredito, é realmente o que eu vivo. E quando a Lê me convidou para participar dessa live, eu fui lá conhecer o conteúdo dela e fiquei maravilhada, porque é a marca que eu quero deixar para as pessoas. Nós precisamos nos unirmos. E é isso o trabalho dela, como o meu aqui. Pode ser que a gente toque uma pessoinha por dia. É o suficiente. Nós não queremos números, nós queremos pessoas em bem-estar próprio. Que isso vai gerar um bem-estar no ambiente família, ambiente relacionamento, trabalho. E uma coisa que eu quero falar para vocês e deixar para vocês, se quanto humanos nós não deixarmos boas memórias na vida de outras pessoas, tem alguma falha na nossa caminhada. Muito obrigada, Lê. Amei o nosso bate-papo. E acredito que vai ser o primeiro de muitos, hein? E vai ser o primeiro de muitos. Eu vi aqui que o pessoal super tá elogiando a gente. Assim, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu amei esse papo. Eu achei que realmente a gente cumpriu o que a gente conversou lá no WhatsApp, de ser leve, de ser dinâmico, de trazer a verdade aqui. Porque de uma forma bem sutil, né? A gente tem muito conteúdo para passar, mas de uma forma bem sutil, eu interpreto que a gente conseguiu passar essa mensagem de bem-estar, de escolha, de responsabilidade. E hoje, gente, fez 1 ano que eu moro aqui na praia e faz menos 3 anos que eu mudei a minha vida, mas a minha realidade de 4 anos atrás não era a realidade que eu tenho hoje. Então, assim, eu não nasci dessa forma, pensando dessa maneira, me cuidando, zelando pelo meu bem-estar. Eu já tive uma realidade totalmente oposta, mas foi através da minha escolha que eu resolvi mudar a minha vida, que eu resolvi mudar de ambiente, de amizades, afastar de algumas coisas que não me levavam ao meu objetivo. E isso são as minhas escolhas diárias. Eu sinto muita falta da minha família, moro 1000 quilômetros longe de todo mundo. Nasceu a minha sobrinha, às vezes não tenho contato tão próximo. Então, eu também pago esse preço. E você também vai pagar o preço de escolher o teu bem-estar. Ser a sua prioridade, você vai pagar um preço em cima disso. E não é só o preço financeiro da terapia. É de se dedicar, é de honrar a tua escolha. E foi muito bom esse bate-papo. Peço que vocês tirem um print para ganhar um e-book sobre amor próprio, gente. Não perca a oportunidade de receber esse e-book. Marca a gente lá, tanto eu quanto a Bruna, para vocês receberem esse e-book. E assim, muito, muito obrigada pela presença, Bruna. Foi a primeira de muitas. Vai ser a primeira de muitas. Muito boa tarde para vocês e tomem decisões embasadas na vida de vocês, meus amores. É isso aí. Um beijo, até a próxima. Até a próxima.